quando muitas crianças não lhes é ensinado nada sobre isto, não é? No seio familiar e mesmo no seio mais íntimo, nem sempre só no familiar, mas no social, os amigos. Quantas crianças o corpinho começa a mudar e vem alguém e toca na mamãe e a maminha dela está a crescer. Isto é um abuso. Uhum. Isto não é uma brincadeira. O Eu, tocar no corpo, o roçar no corpo de uma criança. Ai, estás tão crescida e dá-me um abraço. Todas estas questões são questões invasivas, abusivas e isto não era falado. E muitas crianças passam isto no contexto familiar, no contexto social, e muitas vezes as pessoas fecham os olhos, inclusive mães. Não é porque elas não querem proteger as suas filhas, não é porque elas não veem, é porque elas não podem falar. Elas são sim, proibidas de falar. Muitas mães foram em defesa das filhas, levam tareia e entre outras coisas mais, e elas não têm este lugar de poder falar. Então isto vai exato. ficando e O ficando e ficando. poder de falar e de ser credibilizada, né? Porque muitas vezes ela é desacreditada. Então, assim, não, é Completamente. coisa da sua cabeça, você é louca, isso não existiu, isso foi só um elogio, né? É. Ah, eu Eu quero estava a você. brincar. Nanana. Isso foi só um elogio, você não gosta de elogios. Então, assim, acho que tem hora para haver elogios, né? E os elogios são importantes também para nós, Sem né? dúvida. Agora, para momentos de maior intimidade, né? Para pessoas com mais intimidade, para poder ter esse tipo de acesso e permissão da própria mulher, da própria pessoa, né? Exato. É, falando sobre essa questão, né, de certa forma, criminal até, da violência, né, e do abuso, enfim, do feminicídio, tem um estudo do doutor Tiago Pierobon, que é um promotor daqui de Brasília, que ele fala que de 5 mulheres, 4 vivenciam o abuso, não somente sexual, mas o abuso de estupro em si, mas o assédio, o, o abuso psicológico, né? A injúria, a difamação. Então, Exato. eu já complemento uma questão. As 4 que falaram, legal, falaram. A quinta que ele falou que não tinha vivenciado, não contou. Então, eu acho que, na verdade, uma grande maioria das mulheres já passaram por isso e Sim, muitas vezes não tem consciência que passaram, que vivenciaram depois de adulta. Eu percebi situações que eu vivi que abusos, foram abusos. Eu estou falando assim porque eu consigo dar esses exemplos, porque eu vivi isso. Então, eu fui tomar conta e consciência disso e trabalhar essas questões porque fica impregnado na verdade, o gente. nosso útero guarda memórias, Exato. não é? Assim como a nossa garganta, de tudo aquilo que não foi expressado. Então, muitas vezes as pessoas vão desenvolver essas doenças no útero, na garganta, ou seja, de muita coisa ali que não foi libertada e as pessoas nem entendem porquê. Nas Fora que muitas mamas também, vezes, né? Que são símbolos femininos, né? As e fora que mamas. muitas vezes não há memórias, porque existe uma determinada idade, e muitos abusadores sabem disto, não é? Sim, Em que eles vão invadir e a criança não vai ter memória. Então, se eles não forem apanhados, aquilo fica por ali mesmo. E só quando mais tarde a pessoa, por vezes, acede ao inconsciente, através de várias técnicas, como hipnose, entre outras, não é? Só aí é que a pessoa fica a descobrir. Então, às vezes, é um choque da pessoa se lembrar que em determinada idade foi abusada por alguém que lhe era muito íntimo e muito querido. uhum, Existem outras pessoas que não conseguem estar no mesmo ambiente que um tio, um primo, e não sabem porquê. E há uma vida inteira algo que elas sentem um nojo, não se sentem bem com aquela pessoa e não sabem porquê até descobrirem. Então, exato. há muitos tipos. Por exemplo, uma mulher, uma menina, neste caso, uma criança, estar-se a vestir e ser constantemente invadida no seu quarto e Sim, observarem-na sem pedir licença. Isso é um abuso. é um No seu abuso. quarto, na casa de banho, seja o que for. Há muitos tipos de invasão e de abuso que elas não são faladas. Sim. Então as meninas tomam aquilo como
na minha casa era assim, está tudo certo, não é? Uhum, Ou na casa dos meus tios era normal. Quando eu tomava uhum. banho, ele entrava, ou ajudava-me a esfregar o corpo. Não, isto não é normal. Mas isto não era falado. É verdade. E esse não falado traz tantas sequelas e consequências para a mulher e fere esse feminino, né? Ele é muito ferido quando ele é ultrapassado dos nossos próprios limites, né? Nós, enquanto mulheres, a gente pode falar isso com propriedade porque o nosso próprio eu, ele é muito violado. Então, é algo que a gente precisa resguardar e salvaguardar com muito amor, e como diz a nossa palestra, o tema, é o sagrado feminino, né? Como um alerta, sim, do que eu estou fazendo comigo mesma. É essa mulher que eu quero ser? É essa mulher que eu vou ser tão permissiva assim, a ponto de estar tão sobrecarregada e de me maltratar, de me machucar, né? Até que ponto? Porque, por exemplo, um homem, ele fala não porque ele quer, e a mulher vai lá e faz e diz que sim, Sim, né? Então, ela muito. tem esse poder de também dizer o não, né? De poder falar, não, não farei, não vou fazer, e ela acaba sendo obrigada muitas vezes a ter que fazer e realizar por estar nessa posição feminina, que muitas vezes é vista em nossa sociedade como uma posição inferior. Mas a parte boa é que as mulheres estão se mostrando.